futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia, como sempre aí recheadaço de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E também, você que gosta de fazer apostas esportivas, eu super te recomendo a Bet7k, que é a grande aposta do momento. Na Bet7k, o seu primeiro depósito, eles dobram o valor. Botou 5, vira 10, botou 20, vira 40, e o limite máximo são R$1.200, perdão. Você bota 1.200, ele vira 2.400. Se você indicando um amigo, você ainda ganha R$20 para poder estar apostando. Bet7k, parceira do canal Futebolaço, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte, olha, o dia foi muito agitado novamente, esse inferno do que são as decisões judiciais na vida do Vasco da Gama. Primeiro, 1h30 mais ou menos antes de acontecer a reunião do Conselho Deliberativo, que não sei se por esse motivo acabou acontecendo 1 hora depois do que estava previsto, ia começar às 7, mas só teve início às 8 horas da noite, um grupo de beneméritos do Vasco conseguiu uma ação na justiça para que eles pudessem ver o contrato entre o Vasco e a 777 Partners. Porém, não tinha nenhum impeditivo para acontecer a reunião do Conselho Deliberativo e o Vasco iria recorrer dessa decisão, mas eles conseguiram uma liminar para poder verem os contratos. Dito isso, o Vasco transcorreu a reunião do Conselho Deliberativo normalmente, que inclusive o Conselho Deliberativo teve uma votação da seguinte forma por aprovação da proposta da 777. Tinham 189 pessoas aptas a votarem, 181 votaram a favor da proposta de venda, uma pessoa apenas votou contra e 7 se abstiveram de votar, não quiseram votar. Podemos até contabilizar como contra. Então, digamos aí que 181 são a favor e apenas 8 contra, de um total de 189. Dá 90 e tantos por cento essa votação aí, 95%, por aí. Enfim, e aí acabou. Referendou agora o Otto de Carvalho, que é o presidente da Assembleia Geral Extraordinária, convocou a AGE para o dia 7 de agosto. E aí era só o sócio votar e acabou. A SAF estava aprovada, ou melhor, a proposta da 777 estava aprovada, porque a SAF já está dentro do Estatuto do Vasco da Gama, aquela votação que teve lá no mês de abril. Porém, na madrugada de hoje, surge a seguinte informação. Aqueles mesmos beneméritos que entraram na justiça querendo ver o contrato, conseguiram uma liminar para suspender os efeitos da reunião do Conselho que recomendou a aprovação da SAF. É inacreditável. Com esse título, a rapaziada do News Colina deu a informação. E aqui tá os nomes dos beneméritos. Anota aí, ó. Egas Manuel Batista dos Santos Fonseca, Antônio Vicente Porfírio, João Carlos Nóbrega de Almeida, Eloy Ferreira de Araújo, que, salvo engano, era o presidente do Conselho Fiscal. Era presidente do Conselho de Beneméritos ou Fiscal na gestão anterior. Pode pescar e dar um Google que você vai achar. Rafael Landa Montenegro, Nuno, e foram esses requerentes aí. E agora eu vou ler para vocês um trechinho da matéria do GE para vocês entenderem um pouco melhor. Depois do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro obrigar o Vasco a abrir os contratos com a 777 com base no pedido de 5 sócios beneméritos, outra decisão judicial no final desta noite de quarta-feira suspendeu os efeitos da reunião do Conselho Deliberativo, em que os conselheiros recomendaram aos sócios a aprovação da venda da SAF. A decisão impede a continuidade do rito da aprovação da SAF e ameaça a realização da AGE em 7 de agosto, como previsto. A ação proposta pelos beneméritos do Vasco teve sentença indeferida em primeira instância. Já a decisão em segunda instância, dada em caráter liminar mais cedo nesta quarta, foi aceita e estabeleceu prazo de 48 horas a partir da intimação para que o clube abrisse os contratos. A decisão, porém, não interferiria na realização da reunião. O grupo, então, ajuizou uma nova ação no plantão noturno para paralisar a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, alegando que, como não tiveram acesso ao contrato, não tinham base necessária para votar o assunto.
Aqui dentro da matéria tá a decisão da juíza, eu não vou ler para não ficar muito extenso, vocês podem dar uma olhadinha lá na matéria do GE, eu vou seguir só o final aqui, ó. A sentença saiu após o fim da reunião em que 181 conselheiros aprovaram a recomendação da proposta da SAF com um voto contrário e 7 abstenções. A juíza de plantão Isabel Tereza Pinto Coelho decidiu favoravelmente ao grupo de beneméritos. Só esse trecho aqui tá curto, ó. A decisão foi proferida na data de ontem, não tendo ainda findado o prazo para a apresentação dos documentos pela parte ré, sendo evidente que a realização da Assembleia na data, sem que os autores tendo ciência do inteiro teor dos tais contratos, inviabiliza o pleno exercício de seus direitos e deveres na qualidade de sócio do clube. Cabe ressaltar que a Assembleia provavelmente já foi concluída, tendo em vista o adiantado horário da prorrogação da presente decisão, de modo que se faz necessário suspender os efeitos das deliberações votadas a fim de possibilitar a análise dos contratos e da regularidade das deliberações, tanto pelos autores quanto pelo juízo. Enfim, eu vou encerrar aqui a matéria com um breve resumo aqui. Foram duas decisões judiciais. A primeira, eles pediram para ter acesso ao contrato, e aí o próprio Landa, que está ali como benemérito, ele participa da reunião. E logo assim que acabo de ler a ata, o Carlos Fonseca, que é o presidente do Conselho Deliberativo, pergunta se alguém no pleno queria se manifestar e deixar alguma sugestão da reunião anterior ainda. Ele foi um dos que levantou a mão e falou, olha, tem um processo correndo na justiça, vocês não acham melhor de suspender essa reunião? Um dos beneméritos que moveu essa ação estava ontem na reunião do Conselho Deliberativo. Enfim, e ele pediu a suspensão, Carlos Fonseca disse para seguir, o jurídico do Vasco estava pá e não tinha nenhuma decisão nesse sentido. E aí já no entrada da madrugada, no finalzinho da noite, veio a outra decisão com a própria juíza dizendo aqui, pelo que vocês acabaram de ouvir, de que pelo findado horário a reunião já tinha acabado. Então com isso ela estava suspendendo os efeitos da reunião, ou seja, que é o parecer favorável à recomendação do aceite da proposta da 777. Enfim, vamos aguardar. Eu não sou formado em direito, desculpa o termo, tô de saco cheio dessa porra já também, porque tudo no Vasco é judicializado, é um inferno, essa praga não acaba nunca. Enfim, vou aguardar a cena dos próximos capítulos. Então logo eu tenho uma nova informação, eu trago para vocês aqui no canal. De 189 pessoas, 181 votaram favorável. Da aprovação da SAF no mês passado, 77% votaram favorável. E outra, o poder soberano do Vasco é o associado. Por que vocês não deixam o associado votar, cara? Vocês estão tirando o direito da pessoa a votar? É isso mesmo? Se a maioria está contra, vai lá, vota não. Não aceita a proposta. Pronto, democrático. Agora, vocês estão impedindo as pessoas o direito de votar. Isso é sacanagem, cara. Saco cheio, cara. Isso no Vasco não acaba nunca, cara. É ridículo. Tudo no Vasco é justiça, cara. É ridículo. Isso também, além dos rebaixamentos, é um dos motivos do apequenamento do Vasco. O Vasco hoje é um clube que não tem mais respeito. Ninguém respeita mais o clube de regatas Vasco da Gama. O Vasco hoje virou uma várzea. É um clube que não consegue resolver uma eleição. Caraca, o Cruzeiro passou a SAF dele. A única discussão que teve do Cruzeiro foi de percentual. Primeiro acharam 90% muito. Depois, quem queria comprar falou, se não for 90% eu não compro. Teve uma nova reunião, aprovaram. Depois descobriram que o valor que passaram por Ronaldo não foi um valor correto. Surgiu um monte de outras dívidas. Ele falou, pô, o valor que eu entrei não era esse não, cara. Tem como me garantir uma outra coisa de patrimônio, então, para poder eu pagar essa dívida aí? Foi a rolada Toca da Raposa. E foi a única discussão e o Cruzeiro seguiu a vida dele. O Botafogo não teve discussão, cara. O pessoal veio 2 anos discutindo a questão da SA, não foi para frente. Vamos para uma outra solução. Surgiu a SAF, o Botafogo correu atrás e já tá aí, gastou 65 milhões de reais na primeira janela, tá trazendo o jogador agora. E o Vasco não consegue resolver nada. Tudo é judicializado. O Vasco como instituição, eu vou parafrasear o Joel Silva, um depoimento forte que ele deu no Atenção Vascaíno há uma semana e meia atrás, mais ou menos. O Vasco como instituição acabou. As pessoas no Vasco não conseguem conviver. É um puxando o tapete do outro, é um querendo ver o outro do avesso. O Vasco institucionalmente acabou, esfarelou. É impossível você seguir no atual modelo por isso, cara.
E repito, não é um discurso pros idiotas que ficam falando merda na internet e pró Salgado, não. Se o Levin hoje fosse o presidente do Vasco e ele decidisse fazer a SAF, a galera do Salgado ia fazer a mesma coisa. Ia estar essa galera toda pentelhando e perturbando na justiça. Por quê? É o modus operandi do Vasco. As pessoas se odeiam, é o ódio pelo ódio. Não sou eu que estou no poder, vamos infernizar. Foi o que o Zé Comé disse lá no podcast. O pessoal da Sempre Vasco, quando o Campelo assumiu do jeito que assumiu, a gente não quer que ele saia da presidência, não. Mas a gente vai sangrar ele até o último dia dele de mandato. Quando você sangra um presidente, você tá sangrando o Vasco, cara. Repito, se fosse o Levin hoje presidente, ele ia passar o mesmo problema pros idiotas que ficam falando besteira aí na internet. Isso é ridículo. E para finalizar aí, direito, essa desgraça aí, essa situação toda, a FIFA acabou de liberar o Vasco para inscrever os atletas. O Vasco pagou a dívida com o Ricardo Sapinto sexta-feira passada. Tem um prazo, a transação internacional, para acusar o pagamento, depois os desbloqueios, tá liberado. O Vasco hoje ainda deve inscrever Alex Teixeira e ele deve jogar tranquilamente o jogo de domingo contra a Chapecoense. Desculpa aí, né, eu não sou nem muito de me manifestar aqui no canal, eu sou o cara mais de dar informação só e deixar vocês fazer as análises de vocês. Mas, pô, bicho, estressa, cara, a alma do sujeito. Valeu, fui.